como tradicionalmente a gente começa na yoga, em algumas linhas da yoga, a gente vai começar se acomodando um pouquinho. Então, acomodamos o corpo, as costas alinhadas, as mãos sobre as pernas confortáveis. Feche um pouquinho os seus olhos. E vá percebendo de que maneira o seu corpo está acomodado, se está confortavelmente acomodado, se você precisa fazer algum ajuste. Faça nesse momento, para que a dor não faça parte do seu processo. Não tem um porquê. E vá tornando as suas respirações suaves, tranquilas, ao mesmo tempo que você vai soltando as tensões da sexta-feira, da semana. Faça algumas respirações bem profundas. Inspire profundamente, enche o corpo de ar, se espreguiçando de dentro para fora, o máximo que você puder. Como se abrisse uma torneira, deixe o ar saindo devagarinho. Ao perceber que ele terminou de sair, não precisa forçar nada não, só começa a inspirar novamente. E faça mais umas 2 respirações bem profundas. E solte o ar com suavidade. E nesse processo vá acompanhando o ar, se desligando um pouco do mundo de fora, do que você viveu essa semana, ou do que você viveu ao longo da vida, ou que terá que viver após essa palestra. Vá se dando essa oportunidade de vivenciá-la de uma forma integral. Seu corpo está aqui, sua mente está aqui, e você vai aproveitar da melhor forma possível. Vamos unindo as mãos, palma com palma no centro do corpo, e juntos entoar 3 vezes o mantra Om. Inspire. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. É bem legal que a gente vê alguns rostos que estão sempre aqui, né? São os nossos alunos, estão sempre nas palestras. E a gente sempre vê rostos novos. Então isso é sinal que estamos semeando, né? Nós estamos semeando e está dando frutos. Então isso é muito legal a gente perceber que a nossa proposta, né, de termos um ciclo de palestras, ela continua prosperando. E aí, mais uma vez, a gente recebe aqui o nosso querido amigo, parceiro, orientador, que é o Fábio Meirelles, né, conhecido como Fabinho também, carinhosamente, popularmente conhecido como Fabinho. A gente agradece muito a presença, né? É uma palestra que vai ser muito especial, o tema é muito especial. É muito interessante a gente pensar qual é a nossa motivação e o que é a motivação. E aí eu não vou dar spoiler. Já pode estar indo bem. Ela tá te ouvindo. Muitos aqui já me ouvem demais, estão até cansados. Precisaram um intervalo para elas. Então, eu vou já passar a palavra para o Fabinho, pedir para você se apresentar um pouquinho e depois aproveitar e falar dos eventos que tem por aí. Tá bom? Então, pacote completo. Muito obrigado pela presença. Bom, primeiramente agradecer aí, né, semear as figuras desses irmãos queridos que a vida me deu, né, desse convite de estarmos juntos mais uma vez. E claro, vocês todos se dispuseram a estar numa sexta-feira chuvosa em Niterói, para a gente estar aqui conversando. Essa semana a gente estava falando do evento, assim, né, de como é gostoso para a gente poder compartilhar um pouco das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente vivencia, né?
pouco desses cabelos brancos aí, que tem história para contar. Eu acho que isso é legal. Eu venho de uma história assim, eu sou um inquieto. Eu acho que se eu tivesse hoje 12, 13 anos, eu daria uma Ritalina para ficar quieto dentro de sala de aula, para poder fazer as minhas coisas. Hoje eu estava conversando com um amigo do que a gente aprontava naquele Abel lá. Eu acho que eu seria um candidato forte a Ritalina em me acalmar. Mas isso me deu assim... sempre foi, a comunicação sempre foi uma coisa que eu gostei muito de conversar, trocar ideia para as pessoas. Isso, obviamente, para a escola, nos anos 80, isso era um problema, porque eu mais falava dentro de sala de aula. Mudei de sala 4 vezes ao longo da minha jornada. Isso me fez conhecer toda a minha série, né? Então não era mais problema mudar de sala. Mas aí vem essa fase adulta e eu estou trazendo um pouco disso lá de trás assim. Porque essa minha inquietude, né? Eu estou hoje talvez na minha 4ª ou 5ª carreira. Fui veterinário, depois eu fui empresário, depois mudei 2 vezes de ramo de atuação. E há 5 anos atrás eu me tornei coach também. Comecei a fazer consultoria de empresas e aí resolvi experimentar uma ferramenta nova dentro do meu trabalho e fui fazer uma formação de coach. E absolutamente me encantei com aquilo. Me encantei com o potencial que aquilo pode ter de transformador na vida das pessoas. E por que eu digo que é transformador? Porque ele mudou a minha vida. Se eu não tivesse o investimento que eu fiz na formação de coach, só o que eu me beneficiei com aquilo já valeria a pena o investimento que eu fiz. E claro, eu entendo o coach bem diferente do que você está propagando por aí hoje, né? Eu acho que o coach é uma ferramenta extraordinária, é um processo muito sério, processo transformador sim, mas tem que ser feito com muita seriedade. Você está mexendo com vidas, está mexendo com desejos. E aí hoje as pessoas usam o coach de uma forma equivocada nisso também. E eu falo isso um pouco de desabafo também, porque eu também estou vivendo a minha crise dos 51 anos. Então assim, eu estou fazendo muitas introspecções, me questionando muito, né, da maneira como eu interajo com o mundo. Porque nós somos isso, né? O que eu sou de fato não é o que eu acho que eu sou, não é o que eu quero ser. Eu sou, na verdade, como as pessoas ao meu redor me percebem. Se eu acho que eu sou um cara super legal e todo mundo me acha chato, provavelmente eu sou chato mesmo, eu não sou legal. Então isso a gente se questiona para a gente poder crescer o tempo todo. E nesse processo de coaching, de palestra, de treinamentos e de questionamentos, a motivação é uma coisa que vem de uma forma muito forte. O que te faz levantar da cama todo dia? O que te faz agir? E eu sou, obviamente, chamado também por empresas para fazer treinamento motivacional. E é interessante isso, né? Porque se você vai na internet buscar treinamento motivacional, levanta todo mundo, segura a mão, dá pulo e acredite que aquilo vai dar certo. Obviamente isso não é motivação, isso é empolgação. A empolgação você sai dali empolgado, né? Cara, aquela palestra, a gente ficou 2 horas pulando, dançamos funk até o chão e saímos todos empolgados daquilo ali e isso não dura, né? Isso não dura. Eu fiz, em 2015 também, eu fiz a formação no Sebrae do Empretec. E é uma formação muito interessante, era muito interessante mesmo a metodologia. Mas você sai de lá muito empolgado. Você sai motivado também, não estou criticando o senhor não, mas principalmente muito motivado. Você sai de lá querendo falar até uma semana mexendo no teu padrão mental, na forma de você, não sei se alguém que já fez isso, mexendo no teu padrão mental de uma forma tão intensa, você vive intensamente aquele ambiente, você chega às 7 horas da manhã, você sai às 10 da noite, às vezes você está 3 horas da manhã envolvido com aquilo lindo, porque você tem trabalhos de casa para fazer. E no final, o orientador lá falava assim pra gente: cara, nessa semana, não tome nenhuma decisão drástica na sua vida. Não questione a sua relação com a sua mulher. Não questione o posicionamento da sua empresa, do seu sócio. Não mande um funcionário embora. Espera baixar um pouco essa tua pressão. E ele falava isso sério. E eu pude vivenciar isso naquela semana.
Eu sou um cara que gosta de fazer reflexões do meu comportamento e eu vi naquele comportamento um Fábio muito empolgado naquela semana. No dia seguinte eu fui tomar, que acabou o curso, fui tomar café da manhã com a minha esposa, na padaria, e quando eu vi tinha 3 amigos em volta, eu conversando com os 3 ao mesmo tempo, e ela falou, cara, você está falando muito, calma. E aí eu vi o seguinte, que eu estava extremamente empolgado. Então a gente tem que ter cuidado com isso, do que é motivação e do que é empolgação. E cuidado também com a maneira como a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. A gente precisa enxergar exatamente o que a gente está ali e respeitar também a opinião do outro. Nessas minhas inquietudes que eu estava falando com vocês, eu acabei voltando para a faculdade, fazer filosofia, que é uma coisa que me está me dando um prazer muito grande em estar fazendo isso, mas também muitos questionamentos, porque rompe algumas conexões que a gente tem, formas de pensar diferentes, de questionar por que eu ajo dessa maneira, por que eu sou dessa maneira. E você vê que um cara que há 2.500 anos atrás falou uma coisa e fala, cara, isso é muito legal ainda, isso faz todo sentido, quero estudar mais sobre isso, eu quero ver sobre isso. E aí, claro, quando a gente fala de filosofia, uma das coisas mais populares dentro da filosofia, Platão, sim, mas dentro de Platão é a caverna, né, de Platão. A alegoria da caverna, né? Algumas pessoas chamam de mito da caverna, mas na verdade mito não é uma palavra certa, porque aquilo não é um evento mitológico, né? Não é da mitologia grega, nem de uma outra mitologia. É um caso que Platão contou dentro de uma... Quando eu falo Platão e Sócrates, não estão os dois ali, né? Porque o que Sócrates falou, quem me contou foi Platão, né? Porque é assim que é. E aí, isso é muito interessante, eu queria começar esse papo de hoje puxando essa reflexão com a gente aqui. Qual era a história? Sócrates discutia naquele momento qual seria a cidade ideal. Isso está no livro 7 da República, onde ele vai desenvolver a cidade ideal, qual o sistema político ideal, qual a forma de relacionamento ideal, enfim. E no livro 7 ele fala exatamente da caverna. E ele fala assim, com Glauco, né, que era o interlocutor dele, porque a principal forma de ensino de Sócrates é exatamente a dialética, de conversar e questionar e etc. E ele estava conversando com o Glauco e fala assim, Glauco, imagina uma caverna bem funda. E lá no fundo daquela caverna existem pessoas acorrentadas. Foram colocadas novas naquela, como crianças naquela caverna, e já são adultos, estão acorrentadas há muitos anos lá dentro, mas de tal forma que elas só podem ver para frente. Não pode olhar para o lado, conversar com ninguém, só pode ver, olhar para frente. E que no fundo, na entrada dessa caverna, existe uma luz muito forte. Uma tocha, uma luz muito forte. E depois ele começa a remeter diretamente ao sol. Mas nesse momento ele fala de uma fogueira, uma luz muito forte e um muro na entrada dessa caverna. E as pessoas passam por cima desse muro, passam com objetos, cestos na cabeça, desenhos, figuras de animais. E com essa luz ela se projeta lá. E a única coisa... O único contato, a única realidade que aquelas pessoas observam são exatamente aquelas sombras no fundo da caverna. Mas imagina que em algum momento uma daquelas pessoas se solte. E ela vai ter muita dificuldade. Dificuldade para andar, porque ela está muito tempo abaixada ali, mas dificuldade de enxergar as coisas. E conforme ela vai saindo da caverna, ela vai tendo contato com a luz de fora da caverna e ela enxerga menos ainda. Quando a gente sai de um lugar escuro para um lugar claro, naturalmente a gente leva um tempo a adaptar. E ele começa a achar aquilo tudo muito estranho, porque ele não está enxergando direito, ele enxergava super bem. Toda vez que passava a sombra de um cavalo na parede, ele identificava que era cavalo. Toda vez que passava a sombra de uma mulher, ele identificava que era uma mulher. E assim todos os animais, todos os objetos, então ele enxergava muito bem. Mas quando ele sai daquela caverna, ele já começa a não enxergar direito. E aquela luz o incomoda muito. E ele quer enxergar melhor, e conforme ele vai se aproximando, se ele tenta olhar para a fonte da luz, pior ainda. Porque menos ainda ele enxerga, porque você sai de um lugar escuro e olha para o sol, obviamente você não enxerga nada, aquilo é um choque muito grande. E ele começa a ver aqueles animais, ele começa a ver aqueles cavalos, e ele não reconhece como cavalo. Porque aquilo não é o cavalo que ele conhecia. Ele olha aquelas mulheres, aquelas não são as mulheres que ele conhecia, mas aos poucos ele vai se adaptando àquela realidade, vai vendo o que é real,
vai vendo, conhecendo de fato aqueles objetos, aqueles animais, aquelas situações, e ele começa a ter uma nova visão daquele mundo dele. E ele começa a lembrar daqueles amigos que ficaram para trás. Cara, eles precisam saber disso. Eles estão vivendo uma grande ilusão. Vamos voltar e vamos contar para eles aquela ilusão. E quando ele entra na caverna de novo, ele não consegue enxergar. Porque ele está acostumado com a luz e aquela escuridão lá ele já não consegue enxergar. E os amigos começam a olhar para ele, cara, lá fora é muito perigoso. Porque ele foi lá para fora e voltou cego, ele não está enxergando mais realidade nenhuma. E ele fala assim, olha o cavalo na parede, que cavalo? Isso não é cavalo, não estou enxergando nada. E ele começa a dizer, isso não é cavalo, isso é sombra de cavalo. Você está maluco, você não está nem enxergando as coisas. Você voltou muito diferente, você está esquisito. Você está muito diferente. E se ele continuar insistindo de que aquilo não é o real, eles vão brigar com ele. Inclusive podendo levá-lo à morte. Já era uma alusão de Sócrates ao fim dele. Exatamente Sócrates foi morto por questionar. Qual o crime de Sócrates? Era perverter a juventude com os deuses, questionar os deuses. Mas Sócrates era uma pessoa que consultava o oráculo o tempo todo. Sócrates era uma pessoa que tinha. E aí quando a gente traz uma coisa diferente, as pessoas não estão preparadas para isso. Quando a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, as pessoas não estão preparadas para isso. E aí vem uma divagação que eu não quero me aprofundar, porque não é o nosso assunto de hoje, mas a gente estava tratando disso no início, que é a nossa caverna hoje são exatamente as redes sociais. Né? É muito esquisito quando a gente vê assim, se eu não estou na rede social hoje, eu não existo. E a gente brincava aqui ainda com o Rafael também, a gente falando, se eu fico 2 meses sem postar foto do meu filho, as pessoas começam a achar que meu filho morreu. Se eu fico sem postar foto da minha esposa, as pessoas têm certeza que eu estou separado dela. Meu casamento não existe mais. Fui apresentado terça-feira, veio uma menina toda feliz para me apresentar o marido. Fábio, esse aqui é meu marido. Eu conheço. Você posta a foto dele toda hora. E aí depois eu me toquei daquilo. Como assim eu conheço? Eu identifico, mas eu não conheço. Aquela figura que estava na minha telinha e a figura que está do meu lado são compatíveis. Então eu sei que essa figura é o seu marido, mas eu conheço. Nós nos conhecemos através da rede social, será possível? Eu sou o melhor amigo do Rodrigo porque eu curto todas as fotos dele, comento as fotos e compartilho. Isso me faz ter intimidade com ele, porque eu compartilho as coisas do Rodrigo. E aí nós estamos cegos hoje nisso. E aí dentro do meu trabalho, muitas pessoas me procuram até com trabalho como coach, porque as pessoas estão muito insatisfeitas com as suas vidas. E uma das coisas, das insatisfações é exatamente assim, cara, eu acho que eu sou a única pessoa infeliz no mundo. Porque o casamento de todo mundo é ótimo, todo mundo viaja pra caramba, todo mundo tem família ótima, todo mundo está rindo em todas as fotos, o almoço de domingo não tem discussões nas redes sociais, ninguém briga, né? Tá todo mundo certo, tá tudo lindo. E não é assim. De que forma que nós estamos nos posicionando nesse mundo hoje? De que forma que eu estou conhecendo o outro nesse mundo? Para que eu possa também me posicionar? E que distanciamento é esse? Eu li um artigo há pouco tempo atrás que o Tinder é capaz de escolher uma mulher para mim melhor do que eu mesmo. Por questão de afinidade. Porque ele vai pegar todas as características de A e de B e fala assim, cara, esses dois gostam de yoga, esses dois são veganos, esses dois gostam de assistir palestra sexta-feira à noite, vamos apresentar isso hoje. E assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. A inteligência artificial vai fazer, porque você vai dizer, amor, vamos assistir uma palestra de jeito nenhum, vai passar um jogo na TV agora. Assim, cara, que cara chato, quero tomar cerveja e eu quero assistir palestra do Semear Yoga. Esse cara não é compatível comigo, mas o Tinder não juntaria vocês dois. Cadê as nossas experiências? Cadê as nossas frustrações? Eu preciso me frustrar. E frustração é hoje que as pessoas querem fugir disso o tempo todo. Eu vejo assim, em algum momento eu vou chegar em motivação, tá? Fica tranquilo. Mas assim, eu vejo pais questionando os filhos. Isso não é uma apologia a drogas, não, mas assim, é um questionamento que eu faço. Descobri maconha na bolsa do meu filho.
Não consigo dormir, eu vou lá tomar meu Rivotril para dormir. Só que ela não tem receita do Rivotril. Qual droga que é ilícita? Qual droga que é ilegal? Rivotril não pode ser vendido sem receita, mas ela conseguiu com a prima dela, né? E ele conseguiu com o amigo dele. De novo, não estou fazendo nenhuma apologia não, só estou questionando o seguinte: como que eu posso dizer para o meu filho que ele está errado em usar algo para fugir da realidade, se eu uso algo para fugir da realidade? E de que forma que eu quero me posicionar e me motivar para a vida se eu quero fugir da realidade? Eu tenho que tomar remédio todo dia para dormir, eu tenho todo dia pegar minha condução com fone de ouvido, porque eu não quero ouvir o barulho que me cerca, eu não posso. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Eu me relaciono com os meus irmãos pela rede social, é o WhatsApp o tempo todo, eu não ouço mais a voz de ninguém. Meu amigo, vou lá e posto lá, estou com saudade de você, eu também, coloco um monte de cafezinho ali, significa que a gente já tomou um café, já bateu o papo, já foi embora, sabe? São coisas... E aí, como é que a gente vai buscar essa motivação se eu não tenho contato com o outro? O ser humano é um ser sociável. A evolução humana se deu a partir do momento que nós nos unimos. Enquanto cada um caçava por si só, nós não nos desenvolvíamos. A partir do momento que falou, cara, eu corro mais do que você, mas você é mais forte, vamos nos juntar para a gente poder caçar junto. Se eu for pela direita e você for pela esquerda, a gente consegue caçar melhor. E se a gente morar perto, eu consigo te proteger das feras, e aí você começa a formar os núcleos. Nós somos assim. E aí, de repente, chega no século XXI, dentro do nosso núcleo social, o núcleo social mais importante que nós temos é a nossa família, uma televisão em cada quarto, um celular em cada quarto. E outro dia recebi uma mensagem da minha filha: pai, me arruma um copo d'água. Ela estava estudando no quarto. Sabe assim? E aí, cadê a interação? Cadê esse contato? E a gente, é através do contato, é através da proximidade, que nós crescemos e nós evoluímos. Não vamos ter medo de nos frustrar. Não vamos ter medo da dor. Faz parte do nosso processo. Quem passa pela escola sem fazer prova? A prova não é uma coisa agradável. Amanhã tem prova de matemática. Pode ser, não? Matemática é um problema? Não? Amanhã tem prova de matemática. Aquilo é uma ansiedade, aquilo é uma angústia. Aquilo é ruim. Aquilo dá medo. Mas eu preciso enfrentar isso. E hoje nós não queremos. Dá para você mandar o gabarito? Posso? A gente quer fugir desses nossos compromissos o tempo todo. Eu lembro quando eu estudava assim, a minha maior vontade é que meu pai me comprasse o livro do professor, que já vinha com resposta. E ele nunca me comprou. Eu tinha que fazer aquelas questões todas. Eu tinha que fazer o oposto, os lados opostos, fazem com que a gente evolua. Eu só tenho médico na nossa sociedade porque existe doença. Eu só tenho bombeiro porque existe o fogo. Faz parte desse processo. O oposto é importante, o antagonismo é importante para o nosso desenvolvimento. Eu só posso ser feliz se eu souber o que é infelicidade. Eu só posso valorizar o meu dinheiro se eu passar por dificuldade. E a gente não quer passar por dificuldade, quer uma vida linda, toda tranquila. Isso é muito esquisito assim, porque isso me parece um comportamento extremamente infantil nosso. Imagina meu filho de... Se eu tivesse, né? Meu filho já está com 20 e poucos anos, mas imagina um filho de 13, 14 anos virar para o pai e falar assim: pai, mãe, o colégio está tão difícil. Porque, claro, os pais escolheram o melhor colégio para o filho. E, naturalmente, o melhor colégio, na pretensão de poder prepará-lo melhor para a vida, o emprego, enfim, toda aquela construção formal do conhecimento, é um colégio que exige mais, carga horária maior, os professores são melhores preparados, mas também são mais exigentes. E o garoto está naquela escola lá e vê assim: pai, não quero mais ficar nessa escola. O professor cobra para fazer dever, tem prova pra caramba, tem trabalho.
pai, eu posso voltar para a creche aqui na esquina? E quando eu tinha 3 anos, eu estudava na creche e a tia me dava papinha na boca, me punha para dormir depois do almoço. Era tão legal. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Mas aí depois nós vamos nas nossas orações, nas nossas reflexões, nos nossos caderninhos de desejos, colocamos lá, eu quero uma vida sem problema. Me livra do meu chefe, que ele é chato. Faz o meu marido assistir palestra sexta-feira à noite comigo. Meu filho não pode fazer malcriação comigo. Como assim? Será que eu quero viver na creche o tempo todo, sem problemas, sem dificuldades? Como é que eu quero crescer assim? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que aprenda as coisas. Eu quero ser uma pessoa que me torne cada vez melhor no que eu faço. Sem dificuldade você não vai. Não vai. Não tem como fazer um download de vida pra gente. Eu quero hoje ter 30 anos com a experiência de... Nelson Rodrigues dizia que a juventude é ótima, pena que ela foi dada para os jovens. Que são mais agitados e acabam não aproveitando aquilo porque é uma ânsia tão grande de realizar as coisas. Mas se não tiver esse momento de reflexão, se não tiver esse momento de questionamento e esse momento de sofrimento, a gente não cresce. E aí a vida fica sem graça, eu quero saber porque eu estou desmotivado. E aí fala assim, o que é motivação? É acordar todo dia e falar, vamos dar 3 pulinhos, passar um longuinho para que a gente possa realizar as nossas coisas? Não, não é. A motivação é uma consciência que você tem que ter do seu papel aqui, do seu papel na sua vida. Eu não posso imaginar que uma mãe que fica a noite inteira acordada com o filho está fazendo aquilo, porque o filho está com febre, faz aquilo, meu filho está com febre, opa, hoje eu vou virar à noite. Que seria esse conceito de empolgação que o mundo confunde com motivação. Mas ela vai ficar a noite inteira do lado daquela criança, medindo a temperatura de 15 em 15 minutos. Se for adepto da homeopatia, bolinhas a cada 15 minutos até ele ficar bom. Vai fazer isso. Qual é a motivação dela ali? É que o filho fique bom. É a saúde do filho. É ver o filho recuperado, é ver o filho brincando no dia seguinte. Essa é a motivação. Porque ela, como mãe, ela sabe que aquele é o papel mais importante no mundo naquele instante. Qual é a coisa mais importante para a mãe quando o filho está doente? A saúde do filho, não tem outra. Vamos no shopping, vamos assistir um filme. 7 milhões de pessoas já foram assistir um filme lá, né? Vamos? Não, meu filho está doente, hoje eu não vou. Mas eu consegui ingresso com pipoca e tudo. Não, não vou, meu filho está doente. Aquilo é o mais importante para mim. E se for, se ela resolver ir, saiba que não foi a melhor escolha. Ela vai ficar lá e vai ficar ansiosa. Vou deixar com o marido em casa, esquece a mulher que deixa o filho. Ela não fica tranquila. Não tem como ficar, não, meu marido está cuidando dele. Não fica, não tem jeito. Porque é mais forte até do que a razão. O marido pode ser médico, pode ser super preparado. Não é isso. É o instinto, é a vontade. Então, quando a gente vai começar a falar de motivação, eu sempre trago essa questão assim, qual é o teu propósito? O que você quer? Porque se eu tiver lucidez no que eu quero, eu aceito os sacrifícios necessários para aquilo. Nietzsche dizia que quando eu tenho um porquê, eu aceito quase todos os cons. Se eu tenho um porquê, que aquilo é importante para mim, se eu tenho uma clareza de que aquilo é o significado da minha vida, vamos pegar assim uma coisa mais forte, aquele é o meu propósito de vida. Eu vim à Terra para isso. Eu estou vivo para realizar essa tarefa. Você aceita todas as dificuldades. Porque você não tem que questionar aquilo. Então pede demissão. Não, mas aquele é meu trabalho. Ser médico é tão difícil. Muda. Quer ser advogado? De jeito nenhum. Eu amo medicina. Você já identificou ali um propósito. E isso eu questiono um pouco as pessoas escolhendo as suas profissões hoje. A gente tem muito contato com jovens, imagino vocês também. O que você quer ser? Eu quero ser médico. Por quê? Porque eu não fico desempregado. Tem um amigo meu que é professor de cursinho, ele tem 25 alunos. Tinha ano passado 25 alunos dentro da matéria que ele apresentava. Ele falou, Fábio, dos 25 alunos, 22 querem medicina, mas só 3 querem ser médicos. Existe uma diferença muito grande.
Não é um propósito. Naquele caso ali, poder ter emprego garantido, poder ter um salário ótimo, poder ficar rico, seja o que for, qual a ambição daquele jovem, isso absolutamente não serve para um propósito. Porque não depende de mim. Não depende de mim. Eu vir aqui fazer uma palestra para vocês, não depende de mim vocês estarem aqui. Depende de vocês. Eu poderia estar fazendo uma palestra hoje aqui para ninguém. Então, assim, o meu objetivo é fazer palestra para os outros. Eu vou ficar com o meu propósito condicionado à vontade dos outros. O meu propósito é fazer palestras, porque isso eu gosto. Me faz bem conversar, me faz bem falar. Se não tiver ninguém, Thalita perguntou, Fábio, como é que funciona para você assim? E se vocês deixam fazer inscrição em cima da hora, isso deixa a gente com ansiedade. Isso deixa a gente com ansiedade. Segunda-feira a Thalita me liga assim, Fábio, só tem 4 inscrições. O que você acha? Mantém ou não? Claro que mantém, Thalita. Vamos falar. Se não tiver ninguém, a gente bate papo nós 3 e está resolvido. Aí eu falava, puxa, 4 pessoas, né? Tudo bem, vamos lá. Aí eu pergunto ontem, e aí, Thalita? Melhorou um pouquinho? Eu achei que tivesse 6, né? Assim, já tem 16. Eu falei, Jesus. Então, assim, então quando tiver essas inscrições, faz inscrição. Mas assim, se meu propósito é falar, não me importa se tem 40 ou se tem uma pessoa. A gente vai falar, né? Porque aquilo que me move, aquilo que me faz feliz. Se meu propósito é ter um salário alto, isso não depende 100% de mim, depende do meu patrão querer pagar aquele salário. Claro, o que depende de mim? Fazer o melhor que eu posso. A minha motivação, se estiver condicionada ao outro, é uma motivação complicada. Porque eu dependo da variação do outro. E quem está falando é um cara aqui que tem um valor muito forte, que é o valor do reconhecimento. Eu gosto de ser reconhecido, eu gosto de fazer as coisas e reconhecer que aquilo deu resultado. Mas isso também funciona em vários momentos como uma maldição para mim. Porque se eu fizer um trabalho ótimo com o Rodrigo, mas o Rodrigo é tímido e não quis depois falar assim, Fábio, você me ajudou muito, eu não me sinto reconhecido. E eu acho que meu trabalho não foi bom. Então eu tenho sempre que estar trabalhando isso na minha cabeça para poder voltar para o que é importante para mim. Quando eu tive essa consciência, e aí é uma das coisas que o coach me deu, quando eu tive essa consciência, eu falei, cara, legal. Agora eu estou entendendo por que às vezes eu me frustro tanto com a opinião do outro. O problema não é do outro. As pessoas têm direito de me achar péssimo. Claro que eu prefiro que elas gostem de mim, mas elas têm direito de me achar péssimo. Mas isso é um direito do outro. Você sair daqui hoje e achar que o que eu falei aqui foi muito chato é um direito seu. O meu compromisso, a minha obrigação é fazer o melhor que eu posso. Isso eu tenho consciência que eu estou fazendo. Mas eu não tenho garantia nenhuma de agradar. Depende de mim. Depende do outro. Então o que me motiva para fazer isso? Porque eu acho que eu faço bem. Eu acho que eu tenho a comunicação é uma coisa que eu faço com muito gosto. Então, se eu puder botar isso em benefício do outro, ajudar de alguma forma o outro, eu tenho uma obrigação de fazer isso. Então, me motiva. Se tiver uma pessoa, se tiver 10, se tiver 100, se tiver 1000, claro, quanto mais melhor, porque eu me sinto falando para mais gente, mas isso não pode afetar o meu processo. Quando a gente sai de casa acordar, às 5h30 da manhã, como a gente acordou hoje, cara, o que você vai fazer hoje? Qual o teu propósito? Eu tinha um compromisso às 5h30 da manhã. Quando tocou o despertador, minha esposa falou assim, mas já? Está na hora certa mesmo? Porque a noite foi muito curta para a gente. Assim, dormir, quando eu abri o olho de novo, já era 5h30 da manhã. Se fosse para correr na praia, eu não iria. Semana eu não consegui correr na praia dia nenhum. A minha vontade era correr 2 dias na praia, não corri dia nenhum. Aquilo não é o meu propósito. Eu quero correr. Gosto de correr. Às 5h30 da manhã eu estava com preguiça, não quis correr. Agora, se o meu compromisso é com o meu propósito, eu não fico na cama. Eu quero levantar. 5h30, que bom. Estou com sono, mas eu tenho um compromisso, eu vou fazer. Quer dizer que eu vou acordar assim motivado? Uau, 5h30 da manhã, já chovendo ainda. Não vou. Não é assim, tipo, puxa vida, está chovendo, caramba, não vou poder sair de bicicleta, vou ter que pegar o carro, pegar o trânsito e tal. Mas isso não me faz ficar em casa.
porque aquele propósito é importante. Se você está na faculdade e aquela faculdade te encanta, porque aquilo que você quer ser, você quer se formar naquela carreira, você aceita até professor chato. Não é que o professor vai ficar legal, ele continua sendo chato. Mas você vai falar assim, cara, eu tenho que fazer essa matéria. Eu tenho que fazer essa matéria. Meu filho chega lá em casa assim, fazendo engenharia e fala assim, cara, esse negócio de cálculo é muito difícil. E é. Tão difícil que eu nem quis fazer engenharia, por exemplo. Mas essa é a opção dele. E para ele ser engenheiro, ele tem que fazer aquelas matérias. Se o propósito dele é se tornar engenheiro, ele vai ter que concluir aquelas matérias na faculdade. Então não adianta. Não adianta fugir, não adianta impedir isso. E aí qual é a motivação dele? A motivação é ir para a faculdade estudar engenharia? Não. A faculdade, o propósito dele, a motivação dele é concluir a faculdade para virar engenheiro. Mas ele tem que passar por aquela etapa. E às vezes nós, naquele nosso comportamento infantil de não querermos sofrer, não queremos passar por essas etapas, a gente quer pular. Eu quero ser engenheiro, mas não quero fazer cálculo. Eu quero fazer medicina, mas não quero fazer anatomia. Ficar lá dentro não suporta aquilo lá, não. Eu quero passar pela faculdade, mas aquela matéria eu não quero fazer, não tem como. Então, se a gente limita o nosso propósito a ser feliz hoje, a conquistar hoje, eu vou me frustrar. Vou me frustrar. Porque as coisas não são feitas assim. E aí existe uma questão hoje muito forte nas pessoas que ainda não têm cabelo branco, os mais jovens, que é uma ansiedade pela vida muito rápida. E aí eu falo para alguns de vocês, que são bem mais novos que eu, existe um tempo para amadurecer as coisas. Existe um tempo para aquilo acontecer. E saiba, quando você vai fazer o teu propósito, quando você vai entender o que te motiva, que o tempo é fundamental nesse processo. Você não pode ignorar o tempo nisso. Eu não me formo em filosofia antes de passar 5 anos na faculdade. São 10 períodos, eu tenho que fazer os 10 períodos, acabou. Não tem como antecipar. Como diz um amigo meu, você não pode juntar 9 mulheres para fazer o filho em um mês. Não tem jeito. Uma mulher faz um filho em 9 meses, mas 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Faz parte daquele processo. Faz parte do desenvolvimento. E nós não podemos nos tornar reféns. Você encontrou agora aqui, Júlio. Ih, teve tempo para falar. Nós não podemos nos tornar reféns dessa ideologia da felicidade que está aí. Porque isso desmotiva demais. Isso desmotiva demais. Nós não podemos nos tornar reféns de algo formatado, como se aquilo tivesse que servir para todas as pessoas. Não é. Não é. E aí Chico Xavier tem uma frase interessante que é assim: a desilusão acontece quando a ilusão se encontra com a verdade. Eu acho muito interessante essa frase. Porque às vezes nós andamos muito desiludidos. Mas se eu passei pelo processo de desilusão, é porque em algum momento eu passei por um processo de ilusão. Se eu acho que aquilo vai ser muito legal para mim e aposto tudo naquela situação, eu me iludo de que aquela situação é perfeita. E quando eu vejo que aquela situação não é perfeita, eu me frustro, eu me desiludo. Isso até no amor. Amar, às vezes a gente quer amar a qualidade do outro. Eu quero alguém que goste das mesmas coisas que eu, que tenha o mesmo senso de humor meu, que seja assim. E aí eu me iludo que a pessoa é aquilo assim. Tá sempre de cabelo penteado, maquiada. E um dia a gente acorda junto, tá descabelada e sem maquiagem, olha só. E deixou de ser bonita por causa daquilo. Se eu fico me apegando a essas ilusões, aí daqui a pouco você está vendo aquele cara de 70 anos querendo namorar uma menina de 20, porque ele acha que a menina de 20 é mais novinha mesmo. Mas ele não aprendeu a amar a esposa dele ao longo do tempo. E a construção do amor também é uma reconstrução constante. Graças a Deus eu não sou mais o mesmo homem que a minha esposa casou comigo. Se eu fosse ainda aquele garoto de 25 anos atrás, teria alguma coisa errada. Eu mudei por mim, mudei para ela, mudei pelo relacionamento e ela também mudou.
E aí, quando você começa a enxergar o defeito do outro e consegue amar o defeito do outro também, você está pronto para um amor sincero, uma relação legal. Sai do amor, sai da relação, sai do casamento. Se você está pronto para encarar o defeito que a tua profissão tem, você está pronto para encarar aquela profissão. Porque não existe uma coisa perfeita. O médico se torna médico para salvar vidas, mas as pessoas vão morrer na mão dele. É natural que isso aconteça. Não é desejável, mas é natural. O engenheiro vai fazer um projeto e de repente vai ter que rever aqueles cálculos porque alguma coisa saiu errada. Não é o ideal, mas é possível de acontecer. O arquiteto vai fazer um projeto e o cliente vai falar, ficou horrível. Não gostei. Não é o ideal, mas é possível de acontecer. Mas se você começar a aceitar os nãos do teu cliente, os nãos da vida, os nãos dos teus relacionamentos, você está cada vez mais preparado para aquilo. E isso é que motiva. Quanto mais forte você, quanto mais consciente você estiver, mais forte você será. E quanto mais forte você estiver, mais consciente você estiver, aquilo ali vai fazer mais sentido para você e você vai estar motivado. Uma mãe não quer cuidar do filho doente. Não é um uau! Você quer ser mãe para quê? Quero ser mãe para meu filho ter febre e eu ficar cuidando dele. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Mas dentro daquele processo, aquela mesma criança que ri e diz mamãe eu te amo, o dia que você fala assim, você não pode brincar com isso, eu te odeio. Ele vai dizer isso. Não é verdade? Naquele momento é, para ele estar falando aqui, naquele momento específico é uma verdade para ele. Mas acontece. Aí ele vai falar, não, preciso ser amado pelo meu filho, então vou deixar ele fazer tudo para ele não ficar chateado comigo. Esquece, a frustração vai ser muito maior. A frustração vai ser muito maior. No nosso processo educacional, o não tem um peso importante. É o peso do limite, é o peso da frustração. Se eu tiver medo de ficar sozinho, talvez eu nunca descubra o meu verdadeiro amor, porque eu vou estar com aquela mesma namorada o tempo todo. Não vou trocar, porque eu não posso terminar, senão eu vou ficar sozinho. Como não? Como não? Enquanto se eu estou num emprego que me deixa infeliz, mas eu tenho medo de pedir demissão, eu nunca vou encontrar um emprego bom. Eu estou ocupado. Se eu estou numa relação abusiva, se eu estou numa relação que não me faz bem por algum motivo, mas não interrompo aquela relação, eu nunca vou encontrar uma relação boa. E mesmo que eu queira manter relações paralelas, que aí já vai a questão ética e já é outro pacote, mesmo assim, se você aceita essa infração ética, você também não vai ser feliz, você vai estar dividido em dois relacionamentos. Um ciclo só começa quando encerra o outro. Senão a coisa fica confusa na nossa vida. É necessário encerrar o ciclo. E quando, aí a gente volta mais uma vez, quando a gente tem um propósito claro, a gente vê se aquilo está encaixado no meu propósito ou não. O que eu quero da minha vida, isso aqui, o que eu quero atingir lá na frente, isso aqui faz sentido? É uma viagem que a gente vai fazer, onde a gente vai pegando os nossos mantimentos ao longo do caminho. Esse mantimento faz sentido para mim? Meu amigo meu fez a Compostela, né, o caminho de Santiago de Compostela. E ele fala assim, cara, a gente começa o caminho com uma mochila cheia. E a gente vai se livrando daquilo ao longo para poder concluir. E a gente chega no final com a mochila com o estritamente necessário para a nossa trajetória. Estritamente necessário. Tem outro amigo meu, caso semelhante, ele quando vai viajar, ele monta a mala dele, monta em cima da cama dele, tudo que ele precisa. Depois ele pega só metade para a mala e viaja. Porque toda vez metade das coisas dele não é útil. E se ele fizer isso na viagem seguinte, ele já vai ficar com 25% só, ele vai ficar com um quarto só. Porque quantas vezes a gente leva a roupa na viagem, aquela roupa volta, e a gente já não sabe se está limpo, se está passado, não está, tem que fazer todo o processo, porque a gente não precisa. Então a gente vai para o mundo às vezes com coisas demais, sem precisar. E aí, mas quando a gente tem um objetivo claro, por que eu levo muita roupa? E se chover? E se tiver frio? E se eu quiser jantar fora? Então eu levo um vestido longo, eu levo uma bermuda, eu levo uma sandália de dedo, mas levo também um salto alto, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu tenho a viagem absolutamente programada, cara, eu não vou usar esse sapato. Porque eu não tenho aonde usar esse sapato. Isso não faz sentido para mim. Muitas das vezes nós vamos para a viagem da nossa vida sem estarmos preparados. E a gente tem que levar um monte de coisa. E a gente fica cansado. Porque aquilo pesa. Não é necessário. Pagamos excesso de bagagem, mas aquilo não é necessário.
E aí, quando a gente começa a carregar um monte de coisa desnecessária, quando a gente começa a ficar cansado, a gente começa a ficar desmotivado. Porque aquilo está difícil. Não está fácil de conseguir isso. Não está fácil de carregar esse peso por mais tempo. Por que virou peso? Porque eu não me preparei antes? Ou porque eu quis levar coisas demais? Ou eu quis... E aí eu falo assim, Fábio, eu preciso do coach. Eu estou muito desmotivado com a minha vida. Aí você vai ver o que a pessoa está desmotivada. A pessoa não sabe nem o que quer. Eu acordo todo dia de manhã para o meu trabalho, mas eu não gosto do que eu faço. Não tem como eu te motivar. Posso te motivar. Posso motivar em que sentido? Cara, eu não gosto do meu trabalho. Mas aquilo é absolutamente importante para o sustento que eu tenho. Aí, ok. Qual o propósito? O propósito meu é ganhar dinheiro que possa dar conforto para minha família. Ok. Meu pai criou 6 filhos assim, ele não fazia o que gostava. Mas ele gostava demais da família. Isso fazia ele acordar todo dia e trabalhar. Só que nós também não aceitamos uma vida tão linear assim, tão... As gerações anteriores aceitavam isso com muito mais facilidade, pelo compromisso que ele tinha social. Mas eu digo o seguinte, se você tem um emprego ruim, cujo salário, cujo valor é importante para você, não largue esse emprego. Mas faça yoga no dia de noite, se aquilo te dá prazer. Faça canto, se aquilo te dá prazer. Eu passo o dia inteiro no escritório, estressante pra caramba, mas de noite eu posso fazer yoga, eu posso fazer meditação. No final de semana eu posso ir no seminário, Fábio Neves. Posso fazer coisas que me agradam. Posso fazer coisas que o dinheiro me propicia, fazer coisas que me completam. Adora fazer caminhada, vai caminhar. Sobe costão, vai para a Pedra do Sino, vai fazer 3 picos. Vai. Sobe o Alto Mourão, essa época é linda para subir o Mourão lá por causa do visual do verão. Tem que ter preparo físico. Sabe, coloque coisas na sua vida que façam com que a vida tenha sentido. Porque se tua vida tiver sentido, você vai estar motivado. Absolutamente motivado. Isso é um pouco do que eu penso sobre motivação, assim, um pouco do que eu vejo, um pouco do que eu trago para mim. A vida não é fácil para ninguém. Só no Facebook. Mas a vida não é fácil para ninguém. Todo mundo vai passar por dificuldades. Mas eu repito uma vez mais nítida. Se eu tiver um como, se eu tiver um porquê, eu aceito todos os comos que eu preciso passar. Porque eu sei que aquilo é importante para mim. Aquela trajetória é importante para mim. Eu, há 2 anos atrás, eu li um livro, e lá no capítulo, uma frase perdida no livro, lá falava de uma caminhada que o cara tinha feito. Virei para minha esposa, isso era em primeiro de feriado, 1º de maio. Vou subir a Pedra do Sino esse final de semana. Se alguém quiser ir comigo, ótimo, claro, não vi ninguém para ir, fui eu sozinho. Peguei o carro, comprei o endereço antes, cheguei lá às 4h30 da manhã, chego eu lá, 4h30 da manhã saí de casa, 6 horas da manhã chego lá na porta do parque. Entreguei o ticket, fico com meu carro, você não pode, você não comprou estacionamento. Não, tudo bem, eu compro agora. Não, só abre às 8. Estacionei o carro na rua e subi. Aí já fiz mais 3 km a mais, da entrada do parque até o início da trilha. 10 km de trilha. Tinha cansado de fazer aquilo várias vezes na minha vida. Só que eu tinha esquecido que a última vez tinha 10 anos. Eu estava 10 anos mais velho. Chego lá em cima, e fui assim sem nenhuma preparação. A gente falou ainda pouco de preparação, né? Sem nenhuma preparação. Chego lá em cima, falo, cara, vou fazer o seguinte, eu vou subir direto e lá em cima eu descanso. Não vou descansar durante o caminho, não. Subi direto. Chego lá, quando eu chego lá na Pedra do Sino, parei lá na Pedra do Sino, agora eu vou descansar. O tempo começa a fechar. Eu estou aqui no lugar mais alto da região, eu impeço a figura mais alta da região, se resolver cair um raio, vai acertar exatamente a criatura que está aqui. Então vou fazer assim, não vou poder descansar, eu vou só fazer o lanche e desço. Aquela barrinha de cereal que estava lá em casa, eu esqueci de olhar a validade dela. Quando eu abri, saíram 2 minhoquinhas dela. Eu sei que é proteína, mas eu não quis encarar isso. E aí eu falei, caramba, eu estou aqui em cima da Pedra do Sino, não vou poder descansar e não tenho alimento adequado. Agora vamos descer.
Nunca senti tanta cãibra na minha vida. Doía tudo. Doía tudo. Eu xingava a mim, não queria xingar ninguém, porque eu tinha ido por livre, espontânea vontade de estar fazendo aquilo. Concluía, e eu pensava no meio da trilha. Aquilo foi uma lição interessante, que em alguns momentos eu trago isso para mim assim. Eu tinha que continuar concluindo. Se eu tô... final de dezembro eu estava correndo, fui até Piratininga correndo, chegou lá, eu senti uma contratura na panturrilha. Parei meu celular, liguei pro Uber, entrei no voltei para casa. Para a queda do cima, você não tinha essa opção. Eu falava assim, faltam 7 quilômetros. E eu tinha que continuar caminhando 7 quilômetros. Faltam 6 quilômetros, eu tenho que continuar caminhando 6. Eu não tinha opção. Eu tinha que concluir a trilha. Eu tinha que concluir. E isso, posso assim minimizar a questão e dizer assim, meu propósito naquele dia era voltar para casa. E eu não tinha outra opção que não fosse continuar em movimento. Eu estava onde o filho chora e a mãe não ouve. Eu não tinha como pedir ajuda à mamãe, eu não tinha nada para fazer, eu tinha que continuar fazendo. Tinha momentos que eu corria, porque o movimento da corrida era melhor do que de caminhar. Foi muito sofrido. Eu preciso voltar lá, já tem 2 anos disso, não tive coragem de voltar de novo. Mas assim, foi muito sofrido, mas eu concluí aquele objetivo. E uma vez concluído, eu tenho, no mínimo, história para contar. Viver é isso. Viver é ter história para contar. A gente precisa encarar a vida de uma forma otimista, de uma forma positiva, mas não de uma forma de ilusão. Vai ter dia que vai chover, vai ter dia que vai estar quente pra caramba, vai ter dia que você vai escorregar, vai ter dia que o salto vai quebrar. É isso, é assim que é. E é isso que é bom. É isso que é bom. Se a vida fosse sem esses percalços, seria muito sem graça. E de novo, no final dessa caminhada, pelo menos, a gente tem história para contar. Então, isso é um pouco do que a gente queria falar hoje. Né? A gente para agora com o café, depois volta, mas uma hora e meia. E aí, enfim, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida, Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu só vou responder o que eu souber. A pergunta é livre, a resposta é condicionada ao que eu quiser contribuir. Sem perguntas? Sem perguntas? E aí, assim, falando momento propaganda, né, eu daqui a 3 semanas, dia 8 de fevereiro, a gente vai estar fazendo um seminário. Ano passado a gente fez 3 eventos desses. Dentro desse meu propósito de falar, levar um pouco disso, e um pouco de sair da minha caverna também, eu tenho levado para as empresas que eu trabalho, para as palestras que eu faço, o assunto da espiritualidade. A religiosidade sempre foi uma coisa muito presente na minha vida desde sempre. É um conceito muito forte dentro de mim. E eu há muito tempo eu queria trazer a espiritualidade para o conceito. São coisas completamente diferentes. Você pode ter um ateu, uma espiritualidade muito alta. E você, como a gente viu alguns escândalos ali, um padre pedófilo. Ele tem uma religiosidade muito alta, mas ele não tem espiritualidade nenhuma, já que ele não respeita o outro. Mas eu nunca consegui fazer, apesar da minha razão me apontar para 2 caminhos diferentes, a minha execução, a minha fala acabava convergindo naquilo e eu voltava para a questão da religiosidade. E religiosidade, cada um tem a sua, né? Cada um tem seu caminho. A filosofia apaziguou isso dentro de mim. Eu consigo falar de espiritualidade sem mexer com a minha ou com a religiosidade do outro. E quando eu consegui essa paz, eu comecei a levar isso para o meu trabalho. Porque eu acho que a espiritualidade é uma coisa que faz muita falta na nossa sociedade hoje. E é uma conexão com o futuro. Né? Algumas pessoas, há um tempo atrás, eram avaliadas pelas empresas pelo QI, né? Se eram inteligentes ou não. Depois veio o coeficiente emocional, né? De como eu reajo a uma situação de estresse. Depois começou a ver como eu vou interagir com os outros. E a espiritualidade está ficando cada vez mais forte. A espiritualidade hoje é matéria da USP, né? Em medicina. Não é optativa, é obrigatória. Você, para ser médico, você tem que saber o que é espiritualidade, se conectar com o outro. Eu acho isso óbvio,
tem que ser. Então, desde o ano passado, eu venho fazendo palestras com esse conceito de espiritualidade. A gente fez propósito de espiritualidade, liderança espiritualidade, relacionamento espiritualidade. A gente foi fazendo isso. E esse agora, a gente está fazendo filosofia e espiritualidade. Fazendo um pouco disso aqui, Platão, que como eu entendo mais a filosofia, assim, a filosofia antiga me encanta, porque existe uma diferença muito grande da filosofia, com a sua origem, a filosofia grega, do que a gente viu depois de um tempo. Eu acho que isso tem muitos... posso apanhar na academia isso, mas eu vejo Nietzsche muito mais como um pensador do que como um filósofo, porque eu acho que um pensador extraordinário, um conceito extraordinário, uma pessoa extremamente inteligente, mas eu entendo a filosofia como tem que estar encaixada, filosofia de vida, né? Tem que estar encaixada na tua vida. Eu não posso fazer uma campanha a favor da coleta seletiva de lixo e na minha casa eu juntar tudo e jogar no mesmo... É incoerente. Eu não posso falar de uma filosofia se eu não pratico aquela filosofia. Por isso que eu acho que a filosofia mudou de sentido. Pierre Hadot tem um livro que fala bem interessante sobre isso também, de como a filosofia mudou ao longo do tempo de uma prática ascética, quer dizer, de exercício da espiritualidade, para apenas discussões de como a vida é. Então, fecha esse parênteses, então eu volto para essa questão, assim, trazendo o que eu entendo da filosofia, que é mais ou menos o que a gente falou aqui hoje, só que em mais tempo, né, com uma abordagem diferente. Não vou falar as mesmas coisas hoje, minha abordagem lá vai ser outra. E o seminário, assim, é uma coisa que me dá muito trabalho. Realmente eu não sei se eu vou fazer outro, porque me dá muito trabalho, só se mudar o formato dele. Porque como é que ele é? Em Pendotiba, um sítio, ir para lá, sentar ali durante meia hora já valeria o dia. O lugar é lindo. Mas a gente vai para lá, 8 horas da manhã, café da manhã, alimentação toda vegana. Era o meu sonho juntar com o sonho vegano, poder fazer isso. Então, assim, vai ter o café da manhã, 9 horas, a gente começa uma palestra de meditação, depois uma prática de yoga, num lugar lindo, maravilhoso, na grama. Depois a gente vai para... Depois tem que me ouvir durante 2 horas, faz parte. Depois a gente para com um almoço vegano. Depois a gente volta de tarde. Vai ter a Thaís, que é uma nutricionista que eu adoro. Assim, adoro a Thaís como pessoa. Adoro a forma como ela interage com a vida. E eu trazendo essa questão de espiritualidade, mudando um pouco o formato que eu fiz ano passado, eu quero trazer esses conceitos. Para eu estar espiritualmente bem, eu preciso estar com o corpo bom também. Então, trazer nutricionistas, se eu continuar fazendo esse modelo, eu posso trazer um médico ou um profissional de educação física, que não vai ser um profissional de crossfit, porque eu não acho que aquilo seja coerente para mim. Um amigo meu me chamou para fazer aula grátis de crossfit lá um mês. Eu fiz 3 aulas e depois 2 meses de fisioterapia. Foi ótimo. Foi tentador. Dizer que eu errei não me interessa, doeu pra caramba, não deu certo. Então, desse projeto nosso, desse seminário agora, vai ter a Thaís falando de nutrição. E depois, aqueles que ainda aguentarem vão me ouvir mais 2 horas da tarde ainda. E a gente conclui volta de 5 horas, 5 e meia da tarde, a gente está concluindo o seminário. Entre a palestra da Thaís deve ter mais um lanchinho, né? Então, o seminário tem essa questão assim, como é num sítio, se eu faço aqui no seminário, por exemplo, eu posso fazer um intervalo. Olha, daqui a 2 anos a gente volta para o almoço, cada um vai para o lado do marrom e almoça. Lá não, tem que prover tudo isso. Não é cômodo sair, né? Na verdade, você está 15 minutos de Caraí, mas ninguém quer sair daquele lugar, poder almoçar e perde totalmente o sentido. Então, fica esse pacote, né, inteiro. Meus cartões estão aí, o Rodrigo também, depois quem se interessar por essa vivência lá, né, essa experiência. Uma pessoa me falou lá, cara, isso aqui não é um seminário, isso aqui é uma experiência. Eu vi uma coisa encantadora nesse dia, no seminário, a pessoa fala isso comigo. E é assim que eu me sinto mesmo quando eu faço seminário. Então tá aí, essa proposta diferente. Hoje, uma moça me ligou no meio da tarde dando informação do seminário, e aí falando que ia ser alimentação vegana. Pois isso que me encantou.
porque eu sou a única vegana na minha casa. Mas eu quero levar o meu marido e o meu filho, porque eu quero que eles conheçam isso, que essa é a proposta. Eu não sou vegano. Eu tenho um processo, eu posso dizer inclusive que eu sou carnívoro, mas eu estou num processo de conscientização interessante para isso. Mas como eu venho há 50 anos me conscientizando da carne, eu preciso talvez mais 50 anos me conscientizar dela. Mas assim, o que eu quero proporcionar é porque as pessoas têm um preconceito em relação a isso e acham que não é possível você comer bem. Mas ele passou o dia ali e ele viu que é possível. Se ele vai empunhar essa bandeira ou não, é outra história. É outra história. O objetivo não é isso, né? O objetivo não é uma catequese. Né? O objetivo é que a pessoa fale assim, isso é possível. Existe isso. Eu não quero, mas existe isso. Ou pensar, eu posso querer. Então essa é a proposta do seminário. Né? E a gente, mais uma vez, está fazendo com muito carinho. Porque a gente diz, eu não sei se eu vou conseguir fazer outro, porque dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho organizar. Eu sou sozinho, né? A minha empresa sou eu-keep, né? Como o pessoal fala, né? Sou eu mesmo. Então eu tenho que filmar meu vídeo, eu tenho que editar meu vídeo, eu tenho que postar meu vídeo, eu tenho que pedir os amigos para curtirem meu vídeo, eu tenho que fazer... Então fica aquela loucura toda e ainda tenho que preparar um seminário, porque assim, eu tenho que falar alguma coisa lá, senão eu vou gaguejar na hora, vai ser horrível. Então, é muita coisa assim, mas talvez eu mude o modelo, enfim, mas eu não estou com essa pressão. Como eu tinha me colocado como meta fazer 3 seminários, já estou fazendo 4, então eu posso botar isso como checklist meu ali para eu conseguir cumprir essa etapa também. Mas é isso, dia 8 de fevereiro é uma data que a gente separou lá no sítio para isso. É um final de semana? É um sábado só. De 8 da manhã às 5 da tarde é a agenda do evento, assim, né? Um pouquinho antes, sai um pouquinho depois. Todo mundo quer ficar tirando foto depois lá, porque é lindo, maravilhoso. E dá muitos likes. Foto dá muitos likes, assim, as pessoas adoram o ambiente e tal. Então é isso, né? Então é isso que eu tinha que falar. Esqueci alguma coisa. Se esquecer, eu te aviso, me chama, vem de novo. Com certeza. Vou falar daqui, eu tô pertinho dele, né? Tá pertinho. Aqui, ó. A gente agradece de coração mais uma vez por você ter acolhido o convite. Desde o primeiro momento, ele está convocado, né, sabe? Mas desde o primeiro momento que a gente fez esse convite, ele não faço essa não, se quiser eu faço o ano inteiro. Faça as 12. Faça as 12. Então sempre com muito carinho, ele se disponibiliza para trazer informações que com certeza despertam dentro da gente bastante reflexões. E é interessante que a gente tenha consciência de que a gente vai sair por aquela porta e o que a gente vai fazer com todas essas informações, né? Estamos na 3ª semana do Ano Novo, então assim, a gente está tendo um presente, a gente está sendo ofertado com mensagens que podem nos ajudar a criar o novo que a gente deseja, né? Eu ouvi, foi com a Jeff, uma palestra falando que o ano novo só é novo se a gente cria um novo ano, né? Isso depende da gente. E o Fabinho trouxe bastante material, ele falou um pouco assim que me veio uma palavra que o professor Hermógenes utilizava muito, um dos precursores da yoga no Brasil, sobre a normose, a doença de ser normal. A gente quer sempre buscar realizar o que o outro está realizando, só que a gente está se identificando com o que não é real, quando a gente começa a se identificar com aquilo que a gente vê no mundo virtual, né? E na verdade a gente só vai estar conectado com os nossos propósitos quando a gente não estiver nessa doença de ser normal, né? Buscar uma originalidade, isso só é possível quando a gente busca uma conexão com a gente. Então, a gente sempre fala a yoga, né? Pode ser no semear, mas pode ser em qualquer lugar. Se você tem uma afinidade com a yoga vai auxiliar muito nesse processo da gente perceber quem somos essencialmente, né? Ou uma crença religiosa, busque algo que você tenha afinidade para que vá te auxiliar nesse processo de conexão com o seu propósito. E aí a gente vai estar aberto para realizarmos os nossos papéis com mais
motivação. E ouvir o Fábio, assim, ele nos motiva muito, né? Gente, é incrível. Ele foi falando ali, eu saio daqui já com vontade de... A gente chega em casa já trocando muitas coisas, pensando em muitas possibilidades. Então, você é sempre muito bem-vindo aqui. Agradeço a Deus por você estar nos nossos caminhos, é um presente mesmo. Então é isso, o sonho de vegana sempre com a gente, nos presenteando também com a essência do amor, amor com todas as criações, né? E aí o amor com os animais. E aí hoje ela trouxe também, tem aí alguns bolinhos para vender. E quem não está aqui pode entrar em contato com ela. Tem cartãozinho? Tem cartãozinho ali do Fabinho dela. Então é isso, meus queridos, um ótimo ano novo para todos nós, com muita perseverança, bom ânimo. E se faltar um bom ânimo, busque essa ferramenta que você tem afinidade para buscar o fortalecimento, porque nós não caminhamos sozinhos. E tem muitas ferramentas à nossa disposição, muitas. E o sofrimento, como ele nos diz, assim, em verdade, são ingredientes para a nossa evolução, para a nossa maturidade, para o nosso sucesso, primeiro de dentro para fora, né? Depois a gente vai compartilhando com o mundo do lado de fora. Então, nós habitualmente finalizamos aqui. O quê? Ah, tem uma pequena lembrancinha. O Fabinho é sempre muito generoso nos seminários dele, né? Ele compartilha nos pequenos detalhes uma consciência. E aí ele compartilhou com a gente essa bolsinha, né? Que a gente acaba evitando o uso da sacola, né, plástica. E também vem um copinho retrátil de silicone também, que a gente evita o uso em excesso, né, do copo descartável, que no final a gente sabe que o destino não é feliz. E aí, vou dobrar aqui porque tá meio sujeito. Aí a gente vai te cobrir com uma pequena lembrancinha também. Olha! Fotografou? Que legal! Adorei. Você nos motivou. Exato. Muito bom. Deixou a sua Maravilhoso. semente pra Muito bom. gente. Tá vendo? Não é só semear que semeia, não, né? Nós somos sementes. E o simples é belo, né? O que é isso, né? Não é algo rebuscado, né? Não precisa. Não precisa. Então a gente só buscar se abrir, se conectar. O Carlos Henrique fala muito, né? A gente tá com a irmã dele, a Carol, queridíssima. Fala muito o Fabinho também sempre lembra disso, né? O agir com o coração. O que é o agir com o coração? Ou falei errado. Coragem. Agir com coragem, é agir com o coração. Então, assim, todos os papéis a gente se abre para realizar com coragem, a gente conecta com o que é real, e aí com a natureza sabe que nos guia, nos orienta, e a intuição vem, você tem que ouvir a intuição, né? E realizar. Então, vamos que vamos. Um ano aí muito próspero pra gente, de muita conexão, de muita ajuda e de muita semeadura. Então, nós vamos agora finalizar como habitualmente fazemos. Cada um vai encontrando o seu conforto na postura, e o conforto é essencial. Na yoga ouvimos muito falar isso. Sentar com conforto, mas eu só sento com conforto se eu estou com consciência no sentar. Se eu sinto algum incômodo, eu ajusto, isso eu levo para a vida. Se eu sinto algum incômodo, eu busco ajustar com as ferramentas que estão à minha disposição. E quando eu consigo fazer esses ajustes, encontro meu conforto, eu conecto com a paz que essencialmente eu sou, você é, todos nós somos. Nós só camuflamos ainda a nossa essência porque estamos nos identificando com o que não é real. Com os pensamentos, com as emoções, fruto da nossa ainda desconexão com o nosso interior, com a nossa essência e identificação com o que vem do lado de fora. Então, sentando com conforto, acomodando as mãos sobre as pernas, mantenha a sua coluna alinhada. Feche um pouco seus olhos, sentindo leveza no seu semblante. A testa, olhos, nariz, bochechas, vai sentindo as orelhas. E sinta a sua respiração embaixo das narinas, sentindo o ar entrando e saindo por elas. A respiração
é uma âncora que nos traz, nos leva para o nosso interior, para percebermos o nosso ser. E frente a qualquer dificuldade, nós conseguimos lidar com aquela dificuldade, com o desafio, com mais serenidade. Então, inspire profundamente. O ar sai bem devagar pelas narinas. Mais uma vez, inspira profundo e expira de forma prolongada. Deixa a respiração livre. Vamos unir as mãos na frente do corpo. Tomando consciência da união das mãos, nós vamos cantar 3 vezes, ou melhor, uma vez o mantra Om e 3 vezes Shanti, que simboliza paz. E neste momento, nós emanamos paz para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos que precisam de algum auxílio, de alguma esperança, frente a alguma dor íntima, física. Que os nossos irmãos que sofrem possam também ter as mesmas oportunidades que nós temos e que possam abraçá-los. Então, esvazie os pulmões. Inspire. Sejamos sempre instrumentos da paz. Namastê. Gratidão, boa noite, bom final de semana.